Que a paz do Senhor repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo que te pertence. Deus grande, Deus forte, invisível, imbatível, tremendo, santo e glorioso. Deus, quando quer, Ele faz o impossível acontecer na minha e na tua vida. Quando Deus quer, Ele usa situações. Creia que as situações que Deus tem usado na tua vida não é para derrota, não é para te envergonhar, mas é para te honrar. A honra de Deus é chegada na minha e na tua vida. Deus é o Deus que luta por mim e por você. Deus entra na guerra, não é para perder, mas é para ganhar. Tá tendo guerras aí? Guerras espirituais travadas, pessoas estão vivendo, mas o Senhor diz ao teu coração: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua casa não serão atingidos. Porque o que vem para fazer eu e você cair, eu e você perecer, eu quero te dizer que não adianta. Não adianta tentarem, armarem, arquitetarem, planejarem. Os planos de Deus são melhores e maiores sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus guarda a entrada, Deus guarda a saída, Deus faz como quer e a ninguém dá satisfação. Viu? Não dê satisfação da tua vida, da tua casa, para ninguém. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está à nossa volta. Deus te alerta. Tem muita gente com as anteninhas ligadas. E o Senhor diz ao teu coração, viu? O Senhor sabe que o inimigo, ele está rungindo como um leão, que o inimigo está enfurecido, porque ele sabe que quando Jesus entra na guerra, entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra para vencer, entra para ganhar. Só que quando a gente está ganhando com Jesus, grandes são levantes. Davi mesmo falou que ele, depois que o Senhor o levantou, os seus inimigos se multiplicaram. E pessoas aqui sabem do que eu estou falando. Pessoas aqui sabem que depois que você o chamou, o escolheu, grande tem sido os levantes, as perseguições, as afrontas. Você diz, Senhor, o que é que está acontecendo? Muitas vezes nós pensamos até que estamos em pecado, né? Que estamos fazendo coisas erradas. Mas não, meu irmão e minha irmã. É porque o inimigo, ele procura algo contra mim, contra a tua vida. E por não encontrar, ele inventa. Mas Deus está dizendo, eu vou pegar esses inventores aí de mentira, de engano, falsidade, trama, contra a tua vida, contra a tua casa, toda má língua, má conversação, porque Deus está vendo as más conversações com teu nome. Deus está vendo que tem gente que não está gostando, não está se agradando, viu? Do teu posicionamento. Quando a gente se posiciona na guerra, na batalha para fazer o que Deus manda, e entrar onde muitos não querem, e fazer o que muitos não querem, e mesmo assim pessoas que têm oportunidades como eu e você, mas não dão valor. Oportunidades, meu irmão e minha irmã, que a gente tem que agarrar. Agarrar a oportunidade, Satanás agarra. Qualquer oportunidade ele agarra para tentar se dar bem. Nós vemos muita gente aí todos os dias usada pelo maligno, que não perde uma oportunidade de ganhar, de se dar bem, mas prejudicando os outros. E eu estou falando de pessoas que são escolhas de Deus. Você foi escolhido com um propósito, escolhida com um propósito. E o inimigo, querendo ou não, vai ter que se cumprir na tua vida. Deus hoje diz ao teu coração, vão ter que ver eu te levantando, vão ter que ver você de pé, vão ter que ver que não adianta lançar praga, lançar peste, lançar enfermidades, porque eu sou o Deus fiel e eu cuido dos meus. Você está blindado, blindada, revestido, revestida de poder e autoridade. O inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, igreja remida e lavada com o sangue do Cordeiro.
Você está guardado, meu irmão e minha irmã, no esconderijo do Altíssimo. Daniel estava guardado, viu? E Daniel, eu vou te dizer, ele era um escolhido de Deus. Daniel foi parar na Pérsia para um propósito. Você foi parar onde você está, foi com um propósito e ninguém vai te tirar antes de Deus te honrar. Você está pensando que vai? Não vai. Eu vou te dizer, Daniel, tentaram procurar algo contra Daniel. Por não encontrarem, inventaram um decreto. E esse decreto foi para lançar Daniel na cova dos leões. Tem cova de leão aí? Te lançaram na cova dos leões? Se preocupa não, viu? Porque é assim que acontece na minha e na tua vida. Todas as vezes que nós andamos reto, certo, com o Espírito Santo de Deus, Espírito de excelência, sempre tem alguém que não vai gostar. Nesse caso, Daniel estava rodeado de inveja. A inveja é terrível, ela seca o osso, é a podridão dos ossos. Viu? Tem gente podre. Tem gente cheia de bicho, meu irmão e minha irmã. E quer inflamar você. E quer fazer você mudar. Mudar a tua essência, mudar a tua aparência. Ei, tu é a imagem e semelhança de Cristo. E aonde nós chegarmos, nós fazemos a diferença. No agir, no falar, no caminhar, no vestir, em tudo. E eu vejo Deus honrando pessoas aqui, através do teu posicionamento. Senhor, eu decido ser diferente. Senhor, eu não quero mais andar como o mundo. E nós vamos andar na contramão do mundo. E quando nós chegamos em alguns lugares para honrar o nome do Senhor, muitos vão se levantar porque não vão gostar. Muitos irmãos vão querer se reunir, porque o decreto que foi feito contra Daniel foi porque o rei já tinha determinado que Daniel ia ser escolha do rei. Por quê? Porque o rei, ele se agradou de Daniel. Ele viu confiança em Daniel. E quem anda com Deus, temos que guardar a fidelidade é a Deus. Tem pessoas, irmãos, que elas não vão até merecer a nossa fidelidade ao homem, mas por amor a Deus, a gente é fiel, viu? A gente guarda. Deus guarda o nosso pé de escorregar. Deus guarda você das armadilhas do inimigo, porque o inferno ele usa ciladas para fazer eu e você sujar o nosso nome, viu? Mas o nosso nome, irmãos, está limpo no céu, ainda que muitas vezes seja sujo na terra. Porque Daniel era um homem bom, era um homem limpo, puro. Tem o Espírito Santo de Deus de excelência. Procuraram contra ele, não encontraram, inventaram. E é assim na vida de pessoas que eu estou falando aqui. A calúnia, a mentira, a fofoca. Viu? Se reuniram em mesas. Se juntaram. O inimigo sabe. Viu a reunião que foi feita para te prejudicar. O inimigo sabe que Deus vai fazer você passar em lugares que o inimigo também passou. Eu estou falando de pessoas aqui que onde fizeram reuniões para te prejudicar, é onde Deus vai te levar para te honrar. Deus viu a reunião do inimigo, viu? Deus viu e não gostou. E me trouxe até aqui para te dizer, ei Daniel, eu fecho a boca dos leões, eu faço os leões jejuarem, mas eu não deixo eles tocar em você. Queriam, mas eu fecho a boca. Viu? Queria, viu, Daniel, fechar a tua boca?
para nunca mais ser aberta. Mas como Deus é Deus que dá a vida e tira a vida, faz descer a sepultura e dela faz subir, muita gente vai ver você mesmo, subindo da sepultura que eles abriram. Viu? Subindo, meu irmão e minha irmã. Porque quando Deus quer pegar aquilo que tramaram contra mim e contra a tua vida e fazer a reviravolta e usar a mesma situação para nos honrar, nada nem ninguém. Não adianta. Não adianta querer se dar bem no teu lugar. Não adianta tramar contra os ungidos do Senhor. Porque Deus conhecia Daniel. E Deus conhecia também aqueles que se reuniram para tramar contra Daniel. Até inventaram uma mentira, porque queriam que Daniel fosse se descer ao nível do inimigo. Quiseram que Daniel fosse adorar outro Deus, um Deus que não era o Deus dos deuses, Senhor do Senhor, Rei dos reis. Porque Satanás se titula rei. Satanás também, né? Tem muitos reis aí. Rei da mentira, rei do engano, rei da falência. Tem muita gente aí que está em falência. A família, casamento, a empresa. Mas sabe, quer usar a minha e a tua vida. A minha e a tua vida. Para ir pagar coisas que você não deve. Você não deve não, meu filho, minha filha, diz o Senhor. Eu sei quem é que está devendo, que muitas vezes quer fugir. Mas a justiça de Deus, desce na terra. Porque é assim, irmãos, nós temos que saber o que plantamos. Para quando chegar o tempo de colher, não querer fugir. Plante sempre sementes do bem, porque não importa quanto tempo passe, o bem vai voltar para você. Só que tem muita gente que planta o mal, quando chega o tempo de colher, não quer pagar. Só que diante de Deus não adianta fugir, não. Não adianta fugir da justiça de Deus. Não adianta fugir do mal que fez, porque o mal por si só se destrói sozinho. Viu? Você não precisa, não, trocar tapa. Você não precisa bater boca, mandar indireta. Você não precisa se explicar. Não. Você precisa entregar nas mãos de Deus. E pessoas aqui entregaram nas mãos de Deus. E oraram por resposta. E a resposta do Senhor é chegada na minha e na tua vida. E com os teus próprios olhos tu verás a recompensa dos ímpios. Porque os ímpios, por um momento, eles existirão. Mas daqui a pouco deixarão de existir. A terra ficará assolada, vazia. Porque quando Deus ele quer limpar a terra, e quando eu falo da terra, meu irmão e minha irmã, a terra é eu e você que muitas vezes nós se encontramos assolados, sozinhos, abandonados, desprezados. Viu? Mas uma coisa eu também vou dizer. Quem mandou assolação, quem mandou solidão, quem mandou, meu irmão e minha irmã, mal para a tua terra, gafanhoto, migrador, devorador. Deus diz ao teu coração, eu vou pegar e vou mostrar que eu sou dono da terra. E não tem mal que te toque, não tem mal que se dê bem diante do Senhor. O mal por si só se destrói sozinho e tu vai ver muita gente sozinho, sozinha, se destruindo. Sabe por quê? Porque é assim que acontece. Muitos confiam em carros, em cavalos, em ouro e prata, em obra das mãos do homem. Mas quem confia no Senhor e faz menção do nome do Senhor, meu Deus agindo, operando o grande milagre. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Viu? Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. Não adianta ninguém armar, ninguém usar ciladas. Não adianta, porque Deus dá estratégias. Eu vejo Deus dando estratégias a pessoas aqui. Eu vejo Deus dando ferramentas novas a pessoas aqui. Ideias novas, direções novas.
mudanças, transformação e salvação, que é o melhor, né? Porque quando Deus traz mudança, Ele traz também a nossa transformação e muitos não vão se agradar. E através da mudança, da transformação de Deus, Ele traz a salvação na nossa vida. Ele traz salvação para quem está à tua volta. E olha, Daniel entrou na cova dos leões. E eu sei que tem pessoas aqui que entraram na cova dos leões. Mas vai sair. Vai sair intacta. Porque o nosso Deus, Ele guarda a entrada e guarda a saída. Daniel entrou e os leões estavam de boca fechada. Daniel saiu e os leões nem sequer conseguiram tocar em Daniel. Nem no fio do teu cabelo o inimigo vai tocar. Nem, meu irmão e minha irmã, num toque o inimigo pode fazer mal a você. Pelo contrário, quando o inimigo tenta nos tocar, é ele quem é morto. Porque até o toque de quem tem a unção que despedaça todo o jugo. Tem pessoas que pensam que vão te tocar e vão te matar, viu? Mas é o toque do Senhor que vai fazer elas caírem por terra. Pessoas vão ser libertas quando tentarem tocar em você. Pessoas vão... Porque nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, é contra hostes e potestades das trevas. Daniel entrou na cova, os inimigos ficaram fora. Daniel saiu da cova, quem entrou foi os inimigos. Daniel, ninguém conseguiu tocar nele. Ninguém vai conseguir tocar em você. Não tem leão na face dessa terra que possa te tocar. Mas os inimigos de Daniel que entraram não chegou nem no final. Viu? Nem no final da cova os leões já tinham estraçalhado eles. E assim é na tua vida. Daniel saiu. Saiu porque um povo precisava de livramento. Um povo ia conhecer agora Daniel. Ia conhecer o Deus de Daniel. Através do livramento, através da cova dos leões, através do levante da inveja dos inimigos. Sabe o que é que Deus está te dizendo? Quem pensou que ia te matar, vai te fortalecer. Porque vão ter que ver que Deus é na tua vida. Vão ver você entrando na cova dos leões e saindo intacto. E saindo sem nenhum fio do teu cabelo ser tocado. Sabe por quê? Porque tem gente que quer até destruir o nosso físico. Para quê, irmã Fabinha? Porque a palavra do Senhor diz que árvore plantada no ribeiro, nas águas cristalinas, né, do rio do Senhor, o Apocalipse, lá em Apocalipse 22 fala da árvore da vida. E quando nós somos uma árvore da vida, que estamos plantadas nas águas cristalinas, no rio de Jeová Rafá, até as nossas folhas, elas servem de cura. E eu vou te dizer, do alto da cabeça à ponta dos pés Deus te guarda. Porque quando nós andamos com Deus, nós somos árvore plantada do céu, e da raiz até a ponta o inferno quer nos destruir. Deus está dizendo, nem vai destruir a árvore nem os seus frutos. Tem pessoas que queriam destruir você, árvore do Senhor, e os frutos do Senhor. Vou matar pai, mãe, irmãos, filho, esposo, filha. Eu vou destruir tudo. Vou arrancar a árvore com raiz, ame tudo. Aí Deus está te dizendo, ei, esqueceu que você tem raiz. E a tua raiz foi plantada no céu. O teu alicerce vem do céu. A tua força, a tua coragem, aquilo que Deus te deu, vem do céu.
E não adianta. Onde você entrar, Deus está dizendo. Vão ter que ver que eu sou na tua vida. Seja no grande, seja no pequeno. Deus é Deus que faz coisas grandes na tua vida. Daniel entrou na cova dos leões, não foi para morrer, foi para Deus honrar ele. Foi para Deus fortalecer Daniel, foi para Deus mostrar para os invejosos, mostrar que a inveja dos inimigos de Daniel ia ser a velocidade do sucesso dele. Sabe por quê? Porque ele entrou na cova dos leões e saiu com vida, para levar vida, e vida em abundância. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar grandemente pessoas aqui, na área que você foi escolhido, foi chamado. E eu vou te dizer mais, uma área que Deus nos dá, leva eu e você todas as outras. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus colocará. Entre no gozo do seu Senhor. Tem pessoas aqui que vão mesmo provar da alegria, da bondade de Deus. Vão provar do livramento, das bênçãos, da mudança, da transformação e da salvação. Daniel foi salvo. E Daniel foi salvo, foi para ser honrado. Deus está dizendo, eu te tiro da cova, é para você ter vida, é para você viver, é para você fazer a minha vontade, o meu querer. Daniel ia sentar numa cadeira de honra agora. Daniel não ia sentar em qualquer trono. Não. Daniel não ia continuar como servo. Agora ia ser livre, ia ser grande, ia ser servo do rei. Ei, e quando nós somos servos do rei Jesus, nós não vamos andar mais da mesma forma, viu? Nós vamos andar com vestes de honra. Deus está te dizendo, eu te visto de vestes de honra, que vão honrar a Deus e honrar a você e honrar a seu próximo, viu? Não é de qualquer maneira não que os servos de Deus vai andar. Não é de qualquer jeito não. Deus te chamou foi para andar como homem e mulher de Deus, que é reconhecido no agir, no falar, no caminhar, no vestir, em tudo. Não tem como, meu irmão e minha irmã, eu e você disser que serve a Deus, mas viver desonrando o nome de Deus, viver envergonhando o nome de Deus, porque tem muita gente, irmãos, que quer mesmo ver, que quer mesmo uma oportunidade de ter o que falar de você. Sempre vai ter. Até procuraram, diz o Senhor, mas nem encontraram, nem vão encontrar. Porque quem anda com você é o guarda de Israel, não dorme, não tosqueneja, nem sequer pisca. O guarda de Israel viu que tem guardas aí à tua volta do inferno, que querem usar situações, viu? Para fazer você cair. Mas Deus está te dizendo, quem pensou que você, o teu pé ia escorregar na lama que colocaram no meio do caminho, esqueceu que Deus também nos dá asas, viu? E quando Ele quer, Ele faz a gente voar. Voar para que eu e você não se suje de lama. Aí tem gente que não entende, que por mais que trame, que maquine, que planeje, esqueceu que os planos de Deus são melhores e maiores. Deus até permite o inimigo planejar. Deus até permite o teu adversário planejar tudo, porque Deus me revela que tudo foi planejado. Deus até permite aí você entrar na cova. Mas é dentro da cova que Ele vai mostrar que é comigo e é com você. O inimigo diz, vai dormir, vai entrar na cova, mas não vai sair.
Aí Deus está te dizendo, ei, tiveram que ver Daniel entrando e saindo. Agora, o inimigo não saiu, não. Não chegou nem no final da cova. Os leões já tinham estraçalhado os inimigos. E Daniel precisou entrar. Muitas vezes a gente diz, Deus, por que o Senhor permitiu eu passar por essa situação? O Senhor permitiu. Porque quando tem pessoas que vê a gente entrando na situação, na cova, vai dizer, não é. Cadê o Deus dela? Hã? Cadê os Deus dele? Não vai livrar ele de entrar dentro da cova, não? Aí Deus fica só esperando os inimigos contar vitória antes do tempo. Aí eu vou te dizer, quando chega o tempo, quem vai contar a vitória é você. Viu? Tem vitória no dia de hoje, na tua vida. Porque a cova que você estava não vai ser fechada com você dentro, mas com teus inimigos sim. A cova dos leões que te jogaram dentro vão ter que ver você fora. E quem ficou? Os teus inimigos foi quem entrou. E entrou para aprender a nunca mais querer se levantar contra quem é limpo. Entrar contra tramar, arquitetar e planejar. Contra quem não fez o mal a eles. Porque pessoas aqui sabem que o mal que te causaram não foi pequeno. Mas Deus está dizendo, é porque da maneira que eu vou te honrar, por isso que é tanto levante, tanta perseguição, tanta afronta, foi tanto sofrimento, né? Essa cova aí era o fim. Mas aonde colocaram o fim? Deus coloca um começo, Deus coloca um recomeço. Aonde colocaram perdas total, Deus está dizendo, ei, eu vou pegar aí esse total, né, sabe, essa soma, e vou dar um sinal de mais e de multiplicação. Quando Deus quer, Deus usa todos os sinais juntos. É menos, é mais, é divisão, é o porcento, porque eu vejo Deus juntando tudo. Tudo que te fizeram, tudo que te causaram, por causa do que Ele te chamou para fazer. E sabe para quê? Para tudo junto, Deus usar e te dar uma grande vitória. As pessoas vão viver vitórias uma atrás da outra. Daniel ia subir de nível. Pessoas aqui vão subir de nível. Pessoas aqui vão ter um fortalecimento tão grande, uma honra tão grande, e é o próprio rei. O rei Dário decidiu honrar a Daniel. Mas ao invés dos inimigos, prefeitos, foi presidentes, príncipes, ali tudo juntos se reuniram para destruir Daniel. Fizeram um decreto, mas até assinaram. Você viu até o inimigo assinando decreto. Você viu, meu irmão e minha irmã? Até o inferno determinando que a vitória seria deles. Mas Deus está dizendo, não. Eu deixo o inimigo primeiro passar na frente, para depois eu dar o checkmate. Pessoas quiseram passar na tua frente achando que iam se dar bem, mas se deram foi muito mal. Porque esqueceram que Deus também é justiça. Passou na frente, agora vai ter que aprender. Quem te perseguiu será perseguido, viu?
Quem te perseguiu vai ter que saber que Deus é quem guarda teus passos. E quando tu anda na frente, atrás vem gente. E gente ruim, que sempre pega aquilo que Deus nos deu para tentar se dar bem. A inveja é assim. Ela tenta nos comprar, quando não consegue, tenta nos matar. Ela tenta querer saber os nossos passos. Para pegar os planos de Deus na nossa vida e usar. Você diz, Senhor, eu já tentei tantos planos, eu já tentei tanta coisa, e quando eu começo a fazer, todo mundo quer fazer. Eu faço, o perseguidor vem atrás, tentando impedir, tentando parar, porque a inveja é assim, viu? Mas Deus hoje te blinda de toda inveja. A inveja dos teus inimigos é a velocidade do teu sucesso. Por mais que tentem, irmãos, o projeto, quando a gente é preparado, quando eu e você, Deus, Ele dá um dom, uma área da nossa vida que Ele quer nos destacar, como Daniel, que tinha espírito de excelência. O que Deus chamou Daniel para fazer foi para a honra e glória do nome do Senhor. E tem pessoas que querem usar aquilo que Deus nos deu, que é para engrandecer Satanás, engrandecer o inimigo. Só que o que ele faz? Satanás, ele não tem ideias, ele não tem nada. E ele quer pegar eu e você que tem, para trabalhar para eles, para dar crescimento ao inimigo. Não tem como, viu? Até queriam, mas não vai ter como. Porque o que Deus deu a você foi só a você, não adianta, até porque Deus dá a estrutura para cada um. Deus dá para cada um conforme Ele sabe que suporta. E Ele fez você de uma maneira diferente, não adianta. Com estrutura diferente, um equilíbrio. Vejo pessoas se posicionando aqui de uma maneira que muitos vão se assustar. Muitos vão ver que mesmo você entrando em ambientes que eles sabem que tem algo ali, algo que é para te levar à morte, vai ver você entrando com vida e saindo com vida. Porque assim, pessoas elas armam, planejam tudo e dizendo, agora vamos dar a última carta, vamos dar o checkmate, né? Mas esquecem, viu, que em um jogo Deus também joga. Em um jogo, quando Deus nos entrega a bola, a gente que dá o gol, o chute, e o gol vai direto dentro da trave. Não vai errar não, porque Deus dá a direção certa, meu irmão e minha irmã, viu? Deus dá a direção certa. A gente não fica tentando não, a gente vai direto no ponto, a gente vai direto no ambiente, a gente vai direto na trave, no gol. Andar com Deus é ter a direção certa. Andar com Deus é saber que Ele é quem nos guia. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia no ambiente certo, na pessoa certa, no lugar certo, e vai dar tudo certo. Porque Deus levou Daniel lá na Pérsia, não foi para Daniel morrer não, mas foi para trazer vida para Daniel, para honrar Daniel, né? Porque quem é obediente a Deus, obedece à voz de Deus. Quem é obediente a Deus, faz tudo conforme Deus manda, e o resultado é livramento, é crescimento. Tem um grande crescimento para a tua vida. Tem um grande crescimento para a tua casa.
Daniel ia ter vida e ia levar vida, e vida em abundância. Ele recebeu o livramento e trouxe livramento para um povo, para uma nação. E o rei Dário, desculpa, é o rei Dário mesmo. Eu estou confundindo com o rei Assuero, porque também o rei Assuero honrou, né? A escolha do rei Assuero foi assim dos céus. Ele honrou a Mardoqueu e a Esté. Assim também como o rei Dário, a escolha dele foi perfeita. Quem escolhe andar com Deus, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza que aonde entrar e onde passar, vai ter sinal verde, sinal de vitória. Viu? Quem anda com Deus é maioria. Quem anda com Deus, até onde tem morte, é transformado em vida. E Deus diz ao teu coração, tá chegando vida aí. Tá chegando salvação. Porque através do meu e teu posicionamento, através da nossa fidelidade a Deus, através das nossas renúncias, com medo. Você acha que Daniel não ficou com medo? Porque nós ficamos com medo, irmãos, de entrar em covas. Nós ficamos com medo. É normal quando a gente vê alguns leões. Mas o que eu quero te dizer, os leões contra ti não podem fazer nada mais. Porque o nosso Deus é quem faz tudo por você. E Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Chega o tempo de Deus honrar. E Deus honra usando situações. Deus permitiu aquela situação na vida de Daniel. Todos se reunirem para jogar Daniel na cova dos leões. Mas não era para matar. Era para fortalecer. Às vezes o inimigo, ele acha que vai prevalecer porque ele tem mais. Porque olha para você e pensa que você está sozinho. Você está sozinha. E pensa que... Porque é assim, né, irmãos? Tem pessoas que confiam no que tem, né? Usam o poder que tem. Mas Deus mostra que as coisas da terra é diferente das do céu. Pessoas usam as ferramentas da terra e se deram mal os inimigos de Daniel. Mas Daniel usou as ferramentas do céu. E sabe qual foi as ferramentas do céu? Que Deus te revista de poder e autoridade. Deus te revista de... Porque quando a gente tem autoridade, irmãos, a gente entra em cova e os leões têm que fechar a boca. Viu? Os leões têm que fechar a boca porque nós usamos a autoridade que Deus nos deu. Deus diz, a porta que eu fecho, ninguém abre. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Aí Deus dá autoridade para nós, eu e você, que somos chamados, preparados, protegidos e blindados, até porque Deus não envia qualquer um. Nós temos que estar revestidos, nós temos que estar preparados. Por isso que tem muita gente, irmãos, que quando vê você fazendo coisas, quer fazer também. Só que o problema é que acaba se dando mal. Os inimigos de Daniel, eles queriam fazer o que Daniel fazia. Mas o problema deles é que o que Daniel fazia vinha do céu. E as coisas dos céus, Deus sabe a quem Ele dá. E pessoas quando veem você fazendo coisas, elas querem fazer. Só que o problema é que eu e você estamos guardados, protegidos, blindados, preparados. É uma preparação. Eu quero ser médico. Para isso não tem uma preparação, irmãos? Tem que ter uma preparação. Né? Pessoas vão ter que usar faculdade, né? Vão ter que pagar, vão ter que estudar. Assim também eu e você. Nós temos que pagar o preço primeiro para ser aquilo que Deus, né, quer que eu e você seja. Ou seja, quando Deus nos chama, você vai ser pregador, primeiro você tem que estudar a Bíblia. Primeiro você tem que se esforçar.
Ah, olha, eu vou te colocar naquele ambiente, Daniel, e ali você vai se esforçar. Porque nós, quando Deus envia, nós sabemos o que vai acontecer, irmãos. Tem pessoas que não entendem. E por elas não entender e não ver, quem vê é você, e é você, viu, que tem que fazer o que Deus manda. Pessoas que estão à nossa volta, elas não vão entender. E elas vão nos julgar, elas vão nos criticar, elas vão querer nos matar. Mas é Deus que dá a direção, que fala com você, que mostra, e você, viu? Tem que fazer ali o que Deus manda, viu? Entenda isso. Tem coisa que Deus faz chegar até a mim e a você, que é pra gente tentar resolver. Tem coisas que serão resolvidas somente quando você chegar no lugar. E a raiva do inimigo é porque ele não quer que você chegue a alguns ambientes, a alguns lugares. Ele quer mudar a rota, as direções, mas a direção de Deus é certa, ainda que venham impedimentos. Todavia, Deus quando quer nos honrar, Ele nos honra, viu? E eu vou te dizer uma coisa, essa situação aí não é para te matar, é para te fortalecer, é para te honrar, é para você sentar na cadeira que Deus falou que você ia sentar, viu? Até o rei Dário, ele determinou que o decreto que foi feito contra Daniel, que era para a morte, agora o decreto seria diferente. Agora o rei ia decretar que todos serviriam o mesmo Deus que Daniel. Olha só, por causa de muitos, um inocente ia morrer. Porque através desse inocente, um povo ia ser salvo. Olha só, se às vezes por causa de mim, de você, quantas vidas não serão salvas? E às vezes muitos covardes e medrosos vão se reunir porque não quer pegar e fazer como você, servir a um Deus verdadeiro. Porque aqueles presidentes, prefeitos, príncipes, todos ali, se eles se levantaram contra Daniel, que eles, aos olhos dele, Daniel não era nada. Ô meu irmão e minha irmã, não é porque teu inimigo vê, mesmo eles se reunindo, se juntando, mesmo tendo tudo aos olhos deles, poder e tudo, eles não têm, eles olham para você e vê que você é poderoso e poderosa mais do que eles mesmos, a ponto de eles tentarem algo contra você e pensar que vai dar certo. Dá certo, viu, irmãos? Para muitos que não estão protegidos, nós vemos sim que muitas armadilhas, ciladas, pessoas, elas entram em ambientes e não saem. Vai e não volta. Mas quem anda com Deus, anda com um exército de anjo. Deus abre porta onde não tem parede. A gente passa, viu? Não adianta, por mais que coloque em prisão, a gente sai. Em cova a gente sai. Vejo pessoas aqui. Se te colocarem também sobre as águas não te submergirão. Se te colocarem também no meio do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha aquecida 7 vezes mais, também, viu? Não queimou nem o fio do seu cabelo, nem a pele deles, nem o cabelo da pele deles foi queimado. Isso aí é quem tem proteção divina. Isso daí, meu irmão e minha irmã, é quem anda com Deus. E Deus está dizendo assim, ó, vem uma chama
Uma chama que está acesa, uma chama que é do Espírito Santo. Uma chama, meu irmão e minha irmã, que vem. E Deus, Ele marca encontro. Deus faz o impossível acontecer na tua vida. Quando Deus quer, Deus dá sinais, prodígios e maravilhas para quem anda com Ele. Deus, o Senhor, é fiel na minha e na tua vida. E Ele mostra para quem duvidou e desacreditou que quem anda com Deus é maioria. Que quem anda com Deus, Deus dá sinais. Eu vejo Deus visitando pessoas aqui e dando sinais. Sinais de que Deus é na tua vida. Quem olhar para você vai ver o próprio Deus. Porque quando Deus quer fazer os sinais dos céus descer na terra, quando Ele quer usar eu e você para trazer a chuva, para trazer a cura, para trazer o milagre, a transformação, a salvação, viu? E um detalhe, quando eu faço assim, esquecem que o leão está rugindo à nossa volta, querendo nos tragar e nos devorar. Mas é o leão falso. É o leão, é Satanás. Mas temos também um leão à nossa volta, o leão da tribo de Judá. E eu vejo esse leão hoje, olha, estraçalhando os teus inimigos. Deus diz ao teu coração, chegará notícias de longe e de perto. E essa notícia é para que você saiba que eu sou um Deus que zelo pela minha palavra. Que eu sou um Deus que quando eu quero, eu levanto gente grande para honrar o pequeno. Muitos diziam que você não ia chegar por causa do que fizeram. Mas Deus pega tudo o que te fizeram e mostra que quem anda com Ele não é covarde, não é medroso, entra aonde tiver que entrar, enfrenta o que tiver de enfrentar. E muitas vezes nós temos que enfrentar, viu? Enfrentar sozinhos, como Daniel, viu? Mas Daniel, ele entrou sozinho e quando saiu, já tinha uma multidão esperando Daniel. Ei, Daniel, é tempo de honra, é tempo de crescimento. Crescimento incomoda, porque tem pessoas que só querem crescer, são pessoas egoístas, só querem para elas. Mas quem anda com Deus também, viu? Tem crescimento. E o pior, viu? Que o crescimento de quem anda com Deus é crescimento verdadeiro. Não é hoje, não é só amanhã, é sempre. Deus tira todo impedimento. Quem anda com Deus, viu? É maioria. E o crescimento que Deus dá é muito rápido. E sabe por que Ele dá crescimento? Meu irmão e minha irmã, todos os dias para mim e você? Porque Ele sabe a quem Ele dá. Ele sabe a quem Ele escolhe. Ele sabe a quem Ele dá a sabedoria. Pessoas aqui têm sabedoria de Deus. Sabedoria do alto. E a gente fica sabendo. E quando o inimigo vem pela esquerda, a gente vai pela direita. Quando o inimigo vai pela direita, a gente vai para a esquerda. É assim, irmãos. Quando armam cilada do lado direito, a gente vai para o lado esquerdo, porque Deus revela, Deus mostra, Deus dá a direção. Então não adianta não. Você e Deus unidos são mais fortes e Deus traz, viu? A união, porque a igreja de Cristo tem que andar unidos, unidos em uma só voz. Nós temos que adorar o mesmo Deus. E quem não tem fé o suficiente como você, infelizmente só vai perder. Ou se junta ou espalha. Porque quem comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor. Ou é comigo ou é com o mundo. Creia em nome de Jesus. Ou serve a Deus ou serve a Baal ou a Mamon. Mas por causa da fé de Daniel, ele precisou passar por aquela situação. Deus não quer que você passe por esse tipo de situação, mas às vezes a gente vai ter que passar por causa de pessoas, por causa
dos inimigos, que até pessoas que vê Deus na tua vida, o inimigo vai se render aos pés do Senhor também, viu, meu irmão? Aqueles que querem, e quem não quer vai entrar na cova dos leões, não vai sair mais mesmo, não. Mas quem quer, né? O arrependimento, irmãos, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Somos imperfeitos, falhos e pecadores, né? Todos nós, um dia erramos de alguma forma. E o perdão, né? Deus, ele perdoa. E o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas Deus só levanta quem quer ser levantado, né? Deus, ele só faz o impossível acontecer na minha e na tua vida quando a gente está diante dele em espírito e em verdade, andando na verdade. Não fica com mentiras, não fica com enganos, não fica querendo se dar bem através do seu próximo. Não, amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você se ama e ama o teu próximo. Se você não ama a Deus, se você não conhece o amor de Deus, você não se ama e não também ama o teu próximo. Então, quando você vê pessoas te fazendo mal, é porque não tem o amor de Deus. Viu? É porque não tem o amor de Deus. Porque quem tem o amor de Deus, irmãos, mesmo nossos inimigos, Jesus mesmo diz que a gente tem que amar os inimigos, porque amar o amigo é fácil. Amar quem nos ama é fácil. Né? Isso é o amor de Deus, faz a gente amar até aqueles que não merecem o nosso amor. Mas quem ganha é você. Pode ter certeza, Daniel. O sofrimento dele serviu para trazer o rei e o povo para o lado de Daniel. Daniel ganhou vidas e pessoas aqui vão ganhar vidas nessa situação aí. Vão ganhar crescimento, vão ganhar uma cadeira de honra. Creia em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de mais um dia acordar, de mais um dia saber que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente nos momentos de angústia e de tribulação. Essa tribulação na vida do teu filho e tua filha vai acabar. Essa situação, essa cova dos leões, não vai os matar, mas vai os fortalecer. Eu creio, Senhor, que o Senhor é livramento, que o Senhor está com tuas mãos poderosas sobre o teu povo, guarda a entrada e guarda a saída. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor sabe a trama, os planos, mas os teus planos, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, é melhor e é maior. O impossível, aos olhos de muitos, vai se tornar possível. Porque eu sei que quem anda com o Senhor é maioria. Quem anda com o Senhor tem um exército numeroso. Quem anda com o Senhor dá estratégias, dá ferramentas novas, dá direções novas. E o Senhor faz como quer e a ninguém dá satisfação. Quem anda com Deus tem que entender que quem comanda é Ele. Que quem dá a última palavra é Ele. Ele é o Deus que cura, é o Deus que liberta e é o Deus que restaura. É o Deus que renova. É o Deus que dá novas forças, traz ânimo, viu? É o Deus que levanta o pobre do pó e do monturo e faz sentar entre os grandes e entre os príncipes. Tem crescimento, tem cadeira de honra. Os inimigos não prevaleceram, mas quem prevalece é Deus, porque contra a igreja de Cristo não adianta tramar, arquitetar e planejar. O laço quebrou e você escapou. Bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dos leões. Os leões queriam te devorar. Mas Deus fecha a boca dos leões e faz os leões jejuarem no dia de hoje, viu? E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Tem mudança, tem transformação e salvação, viu? Creia em nome de Jesus. Um abraço de Cristo.